Bem-vindo a mais um episódio do Novos Classic Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site Vambora. A Alemanha teve eleição esse domingo e os conservadores venceram. Você vai fingir que nada mudou? Estamos De forma alguma... reunidos mais Exato. uma Esse vez. vai ser o último episódio que a gente vai fazer fora do nosso escritório, então amanhã basicamente vai voltar a ter o áudio, voz de veludo, a forma que vocês gostam. E a gente camisa polo, né, mais arrumado, enfim. Mas é isso. Teve a eleição domingo e hoje, segunda-feira, saiu o resultado. Na verdade foi ontem de noite. E o que aconteceu foi que os conservadores recuperaram o poder. A gente vai explicar exatamente o que aconteceu. Cara, foi uma eleição bem consequente. Eu diria que o quarto país mais importante do mundo de política, né? Os Estados Unidos primeiro. Estados Unidos. Aí a Inglaterra, França, Alemanha. Alemanha na frente da França. Exato. E aí ignorando China e É porque Japão. a China meio que não tem política, Índia. né? Enfim. Quer dizer, tem política, só que não é muito surpreendente, assim, é bem estável, né? Enfim, então é isso. Talvez o terceiro país mais importante do mundo, cara. E o que aconteceu foi que os conservadores venceram. A AfD, que é o partido de extrema-direita, né? Talvez um dos poucos da Europa que realmente tem membros de extrema-direita dentro do partido, performou muito bem, então cresceu muito, e é isso que a gente vai narrar pra vocês. Então, a ideia é como que os conservadores retornaram ao poder. O Partido Conservador na Alemanha é CDU, que é Christian Democratic Union, é a União dos Democratas Cristãos. É a democracia cristã que se manifesta no Brasil como o DC mesmo, é o democracia cristã do Emael. Do Emael, exatamente. Exato, ele copia o sistema de valores, o sistema de governo da democracia cristã inventado na Alemanha e é o partido, na história recente da Alemanha, o mais tradicional, porque foi o partido da Angela Merkel, né? Exatamente. Ela ficou 16 anos, né? Acho que como primeira-ministra, acho que 16 anos, então, teve um breve hiato de SPD, que é o partido da esquerda tradicional alemã, e aí regressa ao poder. Exato. E o que o partido dos cristãos democratas representam é, cara, centro-direita, mas bem, bem centro. Os dois partidos principais da Alemanha são bem moderados, Sim. tanto o SPD representando a esquerda quanto o CDU representando o centro, a centro-direita, e, cara, muitos estavam com medo do AfD possivelmente ter ganhar a eleição propriamente dito, ficar em primeiro lugar, seria praticamente impossível, né? Mas muitos tinham medo do AfD ficar... Medo, ou então a esperança, né? Dependendo da sua ideologia. Tinha muita expectativa. Que o AfD talvez conseguisse uma parcela maior ainda dos votos. Eles não conseguiram 20%. Mas, se você pensar no histórico do partido, isso foi uma vitória histórica para eles. Então, o New York Times fez esse gráfico muito bonito aqui de como que a porcentagem de votos de cada partido mudou da última eleição para cá. Então, assim como no Brasil a Alemanha tem eleição de 4 em 4 anos, a última foi em 2021, essa agora foi em 2025, e tem aqui os principais partidos, como que eles evoluíram. Então, você vê, a AfD tinha 10% dos votos em 2021, e agora tem 20,8%, ou seja, literalmente dobrou em 4 anos, o que é surreal, assim. Ainda por cima, na Alemanha, que é um país tão... Cara, traumatizado pela experiência de extrema-direita que eles tiveram na metade do século passado, né? E o AfD é mais assustador mesmo. Tipo, eu não acho que o sistema de crenças propriamente do AfD, mainstream, né? Exato. O grupo mainstream que conduz o AfD, definitivamente não tem nada a ver com o extremismo de forma geral, etc. Mas tem elementos no entorno ali do AfD que são esquisitos, porque, cara, pensa meio que todo dissidente nacionalista acaba agregando esses projetos de extrema-direita, são chamados de extrema-direita. E aí o cara que é ultranacionalista na Alemanha... Exato, ele tem uma... ele é tem um pouco... uma coisa muito óbvia pra ele se apegar que é negativo, né? Então os caras, eles podiam estar larpeando de, sei lá, Otto, Imperador, até Bismarck seria menos mal, né? Mas não, a galera resolve larpear de nazista. Porque é o que eu passado mais recente. Igual, tipo, sei lá, nego na França acha o Charles de Gaulle o máximo. O Charles de Gaulle matou um monte de argelinos. Mas isso não é Quer dizer, isso é uma tragédia, isso é horrível. As pessoas não condenam, mas... Não é a mesma escala de tragédia do que rolou na Alemanha, né? Não é comparável. Né? Enfim, então isso aqui é muito expressivo e virou o segundo maior partido da Alemanha, consideravelmente à frente do SPD, que era o partido que estava governando antes, então era o partido do Olaf Scholz. E, cara, partido extremamente tradicional na Alemanha. Desde a Segunda Guerra Mundial, o CDU e o SPD governaram a Alemanha quase que juntos, assim, quase que de uma forma colaborativa. E agora eles ficaram para trás, com a AfD ficando em segundo lugar. E essa porcentagem que o SPD fez é a pior porcentagem deles desde o século XIX, desde a eleição de tipo 1890 e pouco, ou 1880 e pouco, na época que o Engels, que é o parceiro do Marx, ainda estava vivo. E esse partido era o partido
Não é exatamente o partido do Não é o Marx. mesmo, né? Mas o Marx, ele tinha um partido dele na época que ele estava vivo, e aí o partido dele se fundiu com outros partidos de esquerda e viraram a SPD. Então é um partido com uma tradição da social... E também são um partido que inventaram o socialismo democrático, né? Então A verdadeira social-democracia Exato. alemã, né? A Rosa Luxemburgo... O símbolo da rosa, que é a do PDT aqui no Brasil, o Brizola importou da Alemanha. Exatamente. Se Então eu não me engano. é um partido muito, muito tradicional. E é isso, teve a pior performance desde uma época que, cara, a Alemanha era literalmente o segundo Reich, assim, tinha um Kaiser e tal, então Exato. surreal. Dito isso, olhando essas porcentagens, você pode estar em casa pensando, então quer dizer que o AfD vai estar no governo, né? Eles vão fazer uma coalizão, porque 28,5 mais 20,8 fecha 50%, mais ou menos, e os dois partidos de direita, naturalmente, são mais alinhados e tal, só que não, isso não vai acontecer. O cara que vai ser o chanceler, né, provavelmente esse cara aqui, chamado Friedrich Merz, que é o líder do CDU. Ele é uma pessoa interessante, a gente vai falar mais sobre ele em breve. Mas ele deixou bem claro que ele não vai fazer uma coalizão com a AfD, que ele vai fazer uma coalizão com a SPD. Ou seja, seria o equivalente a... É porque no Brasil é difícil, né? Porque não existe um partido igual ao CDU no Brasil. Eu diria que... É tipo não, o DEM, assim, né? O Cara, CDU seria o DEM, mais ou menos, na época. talvez o PSDB tinha um pouco de democracia cristã na fundação dele. Seria tipo um PT-PSDB contra o Bolsonaro, assim. Exato. Eu tô fazendo uma analogia bem grosseira, tá? Sim. Mas seria tipo, o Lula e o Aécio Neves vão dar as mãos para barrar o Bolsonaro. Isso teria acontecido lá atrás. Em 2014, Exato, não aconteceu. Porque hoje isso literalmente aconteceu, né? Porque o Lula deu as mãos com o Alckmin, enfim. É isso que vai acontecer. Vai ter uma coalizão entre os dois partidos históricos, e isso não é a primeira vez que isso acontece na Alemanha. Famosamente, Angela Merkel governou mais de uma década que ela ficou no poder com essa grande coalizão, que eles chamam de Grand Coalition. E isso, as porcentagens exatas do que ficou o parlamento, deixa eu ver se tem um gráfico aqui, cara, que o New York Times fez. Elas foram muito... O Friedrich Merz deu muita sorte, porque se você somar... Acho que é acima ali. Acima tem? Enfim. Se você somar esse 208 com 120 assentos no parlamento, dá um pouquinho mais do que a metade, quase que perfeitamente, e não faltam... Exato. Então, tem 630 assentos, você precisaria de 315 para ter metade. Então, 208 mais 120, você fecha... 328, que é um pouquinho mais do que a metade. Então, ele deu muita sorte, porque senão ele seria obrigado a fazer uma coalizão com 3 partidos. E aí, o terceiro partido seria o Verde, e o Partido Verde, ele é mais de esquerda, então ele seria um problemaço político para o Friedrich Merz, porque ele ganhou a eleição justamente tentando tornar o CDU mais conservador. Ou seja, muitas pessoas estão falando que esse resultado aqui foi uma grande derrota meio que para a direita na Alemanha, só que absolutamente não é o caso, né? Não só a AfD dobrou de tamanho, como o CDU cresceu muito, ficando com uma pauta mais conservadora. E é isso, ele deu sorte que não teve que fazer uma coalizão tripla, porque o governo do Olaf Scholz era uma coalizão tripla, era a coalizão do semáforo, né? Exato. Que é verde, vermelho e amarelo, são as cores de semáforo. Exato. E colapsou justamente porque os 3 partidos tinham visões ideológicas muito diferentes. Então, o SPD, ele estava mais próximo do verde, com algumas ideias ambientalistas, algumas ideias de menor responsabilidade fiscal. E o FDP é tipo um partido neoliberalzão, assim, muito focado em, tipo, cara, na Alemanha, que é um país com trauma de hiperinflação e com uma cultura de responsabilidade fiscal talvez a maior do mundo. E eles estavam tipo, cara, não dá pra gastar mais dinheiro, o FDP tava falando isso, o SPD tava, mano, a gente precisa gastar. E aí o FDP resolveu sair da coalizão, que explodiu a coalizão e fez que tivesse essa eleição. Ou seja, o Merz deu muita sorte. Exato, tipo, o FDP é um partido... É hilário, né, ficar falando do FDP, como se não tivesse, né, Como uma se outra a sigla sigla muito óbvia em português. português, mas enfim. O FDP desidratou bastante, acho que em parte, por 2 motivos. Por ele ter sido o motivo do racha, que acabou destruindo o governo dos Scholz e abriu a margem para meio que essa nova disposição, né, da democracia na Alemanha. E também o Merz, que é o candidato do CDU, ele é um cara que vai ser obrigado a jogar para a direita, né? E ao mesmo tempo também ele é um cara meio que do mundo corporativo, né? Ele é um cara meio empresarial, assim, ele é executivo, se eu não me engano, né? Acho que ele deve estar aposentado agora, mas ele é um maluco executivo. E acaba que ele trouxe para dentro do CDU também esse tipo de voto mais, cara, mais estritamente econômico, né? Não há democracia mais esclarecida, mais estudada, isso existe. Que é tipo, o cara é um one issue voter, economia. As contas fiscais. Exato. Isso é uma coisa bem alemã, né?
E aí agora o CDU vai ter que, né, ser obrigado a jogar para o campo da direita. Aí o Merz deve tornar o partido mais conservador. Ele estava mais à esquerda no tempo da Angela Merkel, então, é o partido da abertura à imigração também. Exato. Né? Preciso lembrar. No momento agora que a questão divisiva é imigração, o CDU está de novo a bola da vez, né? O pai do problema agora vai ser de novo o responsável. O pai do problema, se você considera o problema... a mãe, né? A mãe do problema agora é de novo a responsável, só que vai ter que ter uma postura bem diferente. E é aquilo de balançar, ser a direita, é meio que absorver o... Você vê, olha só, olha o gráfico aí. Tem 3 partidos de esquerda e 3 partidos de direita. Né? Os partidos de esquerda têm muito mais comunicação entre si do que os partidos de direita. No lado da direita, o FDP... liberal, o FD, vocês conhecem, o CDU vai ter que tentar drenar os campos para poder virar meio que uma amálgama, assim, né? A resposta do establishment, da democracia estável da Alemanha para as questões do momento. É um desafio do cacete. Ainda mais jogando junto com o SPD, que é um partido de direita, de esquerda. No de extremidade, né, lá do campo da esquerda, tem a ligação é foda. Né? Em alemão seria Die Linke. E o Partido Verde, que são partidos bem socialistas, que vão conturbar e junto com a FD vão constituir a oposição. Você vê uma oposição muito escrota, né? Muito escrota. Muito escrota. Tem poucas coisas para eles comunicarem entre si e barrarem. Via de regra, eu acredito que os Verdes e o Die Linke, eles vão tentar jogar com o CDU para poder manter o AfD no ostracismo. É uma estratégia política que ainda não está comprovadamente acertada. A Europa toda adotou de forma muito homogênea, né? Essa postura de cordão sanitário para barrar essas alternativas. Exato. Para quem não sabe o que é cordão sanitário, isso é um termo muito importante para você entender para a política europeia atual. A ideia você tem partidos extremistas de direita que, para a gente evitar o que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, eles só não podem participar de governos nunca. Então você nunca faz uma coalizão com ele e, idealmente, você nem sequer vota junto com ele. Tem que tratar ele igual um lixo, entendeu? Exato. Cordão sanitário o que, enfim, remetendo a práticas de sanitarismo do século XIX. Cara, tem uma cidade que está contaminada por cólera. E aí você vai cercar ela com o exército. Você não vai se comunicar, né? Exato, você deixa ela em quarentena ali, as pessoas morrendo, você não deixa se comunicar com o resto da sociedade para não contaminar. Essa é a ideia. Exato. E aí o FD, por mais que agora já seja 1/5 dos votos, e quantas cadeiras no parlamento? 150, bem expressivas, né? 152 um quarto cadeiras. Do parlamento praticamente, né? Isso é uma votação bem expressiva, ainda assim vai estar marginalizado da política na Alemanha. Exato. E, de novo, as pessoas estão com expectativa, será que vai quebrar o cordão sanitário? Porque se o AfD tivesse conseguido mais voto, é aquela história, o Merz estaria obrigado a formar uma coalizão com os verdes também, seria uma coalizão muito instável, e aí ela poderia cair e o Merz poderia ficar tipo, cara, quer saber? Fazer coalizão com a AfD. Só que isso não aconteceu. E vários países já tiveram cordão sanitário quebrado. A Áustria teve cordão sanitário quebrado, sendo que o AfD da Áustria, muitos dizem que ele é mais extremista do que o AfD da Alemanha, sendo que o AfD da Alemanha ele é mais extremista do que o partido da França. O Aliança Nacional, né? Da Le Pen. E o Reform UK. Também. Reform UK, mas nem tem o cordão sanitário propriamente na Inglaterra, porque acabou de surgir o partido que seria de extrema direita. Mas enfim, a França, o cordão sanitário manteve-se. Na Holanda, o cordão sanitário quebrou, porque ele conseguiu ser o maior partido. O partido... Como é que é o nome daquele cara mesmo, cabeçudo? Geert Wilders. Geert Wilders. Tem que falar com aquele sotaque bem Geert Wilders. Exato. Mas, enfim. E aí, a gente pode falar um pouco sobre como vai ser o governo. Eu acho que esse artigo aqui que fala sobre quem é o Merz ilustra bem como esse governo provavelmente vai ser e os problemas que eles vão ter que enfrentar. Mas antes disso, esse resultado eleitoral foi muito interessante, porque a forma que as diferentes demografias e regiões da Alemanha votaram dizem muito sobre, cara, que tipo de pessoa liga para que tipo de coisa nos países desenvolvidos, né? Então, o próprio New York Times fez vários gráficos bonitos e tem alguns no Twitter que eu salvei também. Então, aqui o New York Times faz esse gráfico com as setinhas, né, para você ver quais partidos subiram, em quais regiões e quais partidos caíram. Então, você vê a AfD, cara, subiu muito na Alemanha inteira. Muito na Alemanha inteira. O próprio CDU subiu bastante na Alemanha inteira, tirando a Alemanha Oriental, né? Que é onde o AfD é muito forte. Que é onde o AfD é muito forte. Então a expressão, por exemplo, você é um gráfico que está mostrando uma guinada para a direita em toda a Alemanha. Você vê, o AfD ele tinha mais margem para crescimento, cresceu de forma mais generalizada, né? E as pessoas demarcam muito, talvez até tenha um mapa, enfim, depois a gente vai ver o mapa da segregação Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental, ela já entendeu, já escolheu o caminho dela. Ela quer AfD definitivamente, então não tem muito o que crescer.
A única coisa que destoa da Alemanha Oriental é Berlim, que está situado lá e também cresceu bastante, mas teve um crescimento mais expressivo. Essa região ali de Colônia, tá Cologne, né, e na Renânia, seria o centro cosmopolita financeiro da Alemanha. É o lugar que tem imigração mais maciça, assim, de forma geral, né? Onde tem atividade econômica que pode receber imigrante. Como você pode ver, o AfD cresceu pra cacete também, o que é preocupante. Quer dizer, preocupante se você acha o AfD um problema, né? Mas o AfD cresceu substancialmente na parte mais cosmopolita. Né? Para a tradição política da Alemanha dos últimos 70 anos, sem dúvida é preocupante. É isso. E aí, de forma geral, os democratas cristãos cresceram também. Na parte ocidental, né, da Alemanha de forma geral, também focado ali nas principais cidades, o que mostra que é uma guinada à direita, né? Exato. Na medida em que o Partido Social Democrata foi destruído na Alemanha inteira, sim, né? caiu em todos, né? Em todos os distritos. Não teve um só que aumentou. Porque a condição do show foi uma merda, né? A qualidade de vida na Alemanha piorou muito, assim. Exato. Enfim, além disso, Verde piorou também. Eu diria que o Verde até caiu menos do que eu esperaria, porque a condução da política meio verde da Alemanha foi talvez a pior do mundo, né? Não, mas sem sacanagem. Não, a desindustrialização da Alemanha, o negócio tem que ser estudado mesmo. Exato. Tipo, cara, a Alemanha tem uma economia industrial, eles optaram pela economia dele pós Segunda Guerra Mundial, pós anos 80 ser industrial, e porra, pra você indústria você precisa de energia. Mesmo assim, junto dos verdes eles resolveram desligar as energias nucleares, que não faz o menor sentido, porque nem emite gás carbônico, ficar dependente da Rússia, que, beleza, eu sei que tem muita gente que gosta da Rússia e tal, mas, porra, você ser muito concentrado é burro, né? Ainda mais com um país volátil igual a Rússia, que pode, do nada, arranjar um problema com a Europa e os Estados Unidos vai destruir a porra do gasoduto e você se fudeu. Tem assim. uma tensão, né? Não dá. A Alemanha e a Rússia não podem ser aliados, né? Exato. Isso não funciona. Enfim, e aí o padrão de vida na Alemanha tá caindo muito, Carecendo pra caralho a conta de energia. sendo que a Alemanha é um país frio pra caralho, ou seja, boa parte do ano você precisa de aquecedor. Precisa, tipo, vida ou morte, precisa. Exato. Então, porra, a condição de vida na Alemanha piorou bastante. Outras coisas burras que o Partido Verde fez. Botar energia solar na Alemanha, um país que literalmente não faz sol, né? Eólica, né? Que é uma coisa que meio que já ficou em segundo plano. Eu sinto, tipo, energia eólica, eu sinto que antes era solar e eólica, agora meio que a solar. Você acha mesmo? Pior que a impressão que eu tenho é o contrário. O contrário, sabia? que a eólica é mais. Tipo, eólica offshore. Então, é uma coisa inventada meio que na Alemanha e aplicada em massa na Alemanha. Que sim, a conta não fecha nunca, né? Sim. Tipo, eólica offshore, pelo menos, lá em Hamburgo, tem muito, muito, muito. E parece que não se paga, porque pra você botar uma turbina eólica no meio do mar, assim, é muito caro, né? Pois é. Quem diria? E aí, além do Partido Verde, ainda são um dos principais partidos de esquerda no quesito ser pró-imigração e tal. Então, ter caído só 3%, eu fiquei até surpreso, que caiu pouco. Porque todos os outros partidos que integravam a antiga coalizão foram duramente Cara, punidos. o SPD, mano, caiu absurdamente e o FDP caiu muito também, né? O Verdes, cara, ele é um tipo de socialismo dos anos 90, assim. Ele, na época que o Partido Verde ainda tinha alguma expressão no Brasil, era muito fácil explicar, porque era tipo Gabeira, Eduardo Marina Jorge, Silva. Marina Silva, e era exatamente essa vibe, e era uma vibe muito, Eurocore, assim, né? Era tipo, cara, o Gabeira tava tentando emplacar a esquerda europeia na França, não, no Brasil de qualquer jeito, e é meio que a vibe é essa lá ainda, tem um tipo de eleitorado muito fiel. Eu sinto que a gente está ignorando o outro partido novo, que tá bombando agora, Que é o Die Linke, né? Que é o Die Linke, que é tipo a nova esquerda alemã. Exato. Assim, né? E aí, só pra você, eu até salvei algumas coisas aqui sobre a eleição da Alemanha no Twitter pra mostrar pra vocês, mas esse é o tipo de coisa que eles falam. Então, pessoas trans existem, bilionários não deveriam existir. Tipo, esse é o naipe do partido, né? E aí, aqui mais pra frente, deixa eu ver se nesse post vai ter mais... Pedaços de propaganda. mais pedaços de propaganda esquisitos. Não, aparentemente não. Enfim, é um partido bem... Cara, esse partido, ele viralizou entre algumas contas mais de direita no Twitter, quando uma pessoa trans, que absolutamente não passava por mulher, sabe? Era tipo, desculpa, mano, mas... Difícil. Difícil. Tava dando uma palestra muito esquisita, sabe? Aí esse partido viralizou. Ou seja, mano, partido bem de esquerda, assim, dessa esquerda bem pós-moderna. Exato. Do pós-2010, né? Esquerda pós... Você vê, tem patches, né? O SPD foi a esquerda alemã por séculos, né? Mais de um século.
depois migrou para o verde, né? Foi a onda de esquerda do tempo ali, anos 80, 90, os partidos verdes europeus, e agora o Die Linke é o que tem de mais novo e mais jovem. Exato, na e política cresceu alemã. bastante, especificamente aqui, entre mulheres. Então tem esse gráfico aqui, entre mulheres jovens, no caso. Então, enfim, nenhum de nós fala alemão, né? Mas Frauen é mulher. Você fez um Duolingozinho de alemão, pessoal. Fiz uma semana de Duolingo de alemão, ou seja, O nosso falo Goethe. perfeitamente bem. Nosso Goethe. Aqui, pessoas entre 18 e 24 anos. Entre mulheres, 34% votou no Link. Eu fiz 3 meses de aula de alemão. Você Na Wizard. que é o nosso Friedrich Nietzsche. Eu sou o Hegel no nome de classe. Então, Exato. Frauen, que quer dizer mulher. Exato. E Männer. Männer, que é A com trema, tem som de E. Ó. Männer é homem. Né? Exato. Homens. Ou seja, cara, 1/3 das mulheres entre 18 e 24 anos votaram nesse partido, tá? Enfim. Tudo bem, né? Mas, Mas eu acho que é engraçado comparar com os homens, né? Porra. então, mas vamos tá, chegar isso tá. um pouco mais pra frente. Isso é só pra dar uma palhinha do que é o Die Linke, né? Só um golinho. Aí, de novo, sobre as coligações. Cara, tudo indica que vai ser essa aqui, vai ser a CDU, CSU, né? Eles poderiam fazer com a AfD, mas tá bem claro que isso não vai acontecer. Aí aqui tem esse mapa aqui mostra a fronteira, a antiga fronteira entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E você vê como que A AfD está se alastrando. a AfD tá muito forte na Alemanha Oriental, muito, muito forte. Só tem 2 distritos aqui na Alemanha Oriental que eles não tiveram a maioria. O que rola neles? Bro, Não sei. um deles é Berlim, né? Não, um deles, exato, é o interior de Berlim. É tipo suburbs. Desculpa, vou maneirar no inglês. Subúrbio berlinense e o outro é aquela micro parada ali. Eu honestamente. Só Deus sabe o que tá rolando aí. Né? Eu não sei te explicar, deve ser um lugar muito operário, assim. Não, na verdade, porque eu também tenho um gráfico para mostrar como que os operários, na verdade, votaram desproporcionalmente no AfD. Então deve ser um lugar muito não operário. Exato. Né? Exato. Você viu, foi um belo palpite. Mas, cara, isso é um grande dia pra galera do determinismo geográfico. Por quê? Cara, as fronteiras da privatização da Alemanha... Não, mentira, não é o determinismo geográfico, não era uma barreira imposta geograficamente. É o determinismo histórico, né? De forma geral, porque, cara, o bloco da Alemanha Oriental está perfeitamente pintado de azul, cara. Com exceção da Alemanha Ocidental, cara. Da cidade que pertenceu metade à Alemanha Ocidental. Tem várias... Eu acho que é legal conjecturar sobre isso, sobre o que pode ser. Já tive muitos comentários falando sobre como a Alemanha não é um país homogêneo, que é nessa parte aí, especialmente, você tem uma matriz prussiana, militarista, muito apegada a esse sentimento de nacionalidade e projeção, assim, né? Então é uma coisa que desperta fácil. Esse aí era era a região core do nazismo também, né? Sim. Então, paralelos possíveis entre a AfD e o nazismo, apesar de serem coisas diferentes. E os outros tipos de alemães, né? Os alemães da Renânia, da Bavária, eles têm uma vibe bem diferente. O alemão da Bavária é aquele cara todo feliz, tomando cerveja. Oktoberfest, daquele brinde assim, que vaza a cerveja. E o alemão da Renânia é o alemão que a gente conhece hoje, que é o alemão analítico, comercial, Exato. industrial, businessman, né? Miserável, né? Tipo, que não gosta de gastar dinheiro. E também você pode pensar no legado soviético também, né, cara? Tipo, a cultura que a União Soviética projetou para essa parte aí da Alemanha até 91, 91 não, né? 89, né? Que é a queda do Muro de Berlim, sendo bem preciso. Era uma cultura mais tradicional também. O que é engraçado, né? É hilário. Você poderia achar que é o contrário, mas já acabou ficando meio que mais conservador, pelo menos em valores. Enfim. Exato. Mas sim, algumas pessoas mais extremistas falam também, o comunismo, como é que se fala? Como seria a tradução de rot? Apodreceu? Apodrece, exato. O comunismo apodrece o mundo material, enquanto o liberalismo apodrece a alma, assim. Cara, enfim, galera extremista do Twitter falando isso. Cara, eu vi uma galera entusiasta de globalismo falando que, cara, pro mundo conhecer a verdadeira paz, o espírito prussiano precisa ser destruído. E essa é a parte meio que sobrou da Prússia, né? Da Alemanha. Exato. O resto... A Prússia era bem maior, ela continuava bastante aqui. Exato. E essa parte já foi destruída, né? Então, sobrou um pequeno... Aqui tem mais gráficos que mostram como que a sociedade da antiga Alemanha Oriental e da Ocidental é muito diferente. Então, a antiga Alemanha Oriental é bem mais pobre, nesse gráfico rosinha aqui. Tem desemprego bem maior. Ela tem muito menos pessoas jovens, então ela está mais envelhecida também. E tem menos pessoas jovens
porque as pessoas jovens só emigram, né? Elas saem daqui e vão pra Munique, vão pra, Colônia, o caralho. E são duas sociedades bem diferentes. É natural, né? Teve o desenvolvimento histórico de 40 anos antes da década de 90 muito, muito diferente. Se eu não me engano, o Berlim Oriental sofreu mais durante a Segunda Guerra também, foi mais bombardeado. Ficar sob o punho de aço dos russos foi pior também. Mas é uma região que já tinha essa disparidade de renda entre as duas regiões. Antes mesmo da divisão, claro, né? Que integrar o mundo soviético não fez maravilhas pelo PIB da Alemanha Oriental, mas é uma distinção que meio que sempre existiu. Sim, porque aquela história, né? A Alemanha mais industrial, ela fica perto da Renânia. Aqui é a Alemanha mais rural, dos Junkers e o caralho. Exato. Por mais que eu já vi pessoas falando que, na verdade, os Junkers mesmo ficavam mais pra lá ainda, né? Enfim. Essa parte aqui tem recursos naturais, porra, que são essa parte aqui eu estou apontando e você não está vendo, né? A parte ali da Renânia, Colônia, Franco, essa parte que tem não só os recursos naturais que são essenciais para o desenvolvimento da indústria, tem carvão, tem ferro, como também tem rios maravilhosos para navegação, para diminuir o custo logístico aí de mercadoria. Só uma coisa, tem uma coisa engraçada que eu acho que desmente um pouco, né? Taxa de desemprego e renda per capita, quando jogaria a narrativa de que o AfD é um grito desesperado da classe média constrita, presa, né, destruída e precarizada pela imigração. Só que o mapa da idade diz um pouco do contrário, né? Porque o AfD meio que é um partido... Não é um partido de velhos. Não é. Definitivamente não é, apesar de parecer através dessa narrativa. É bem interessante. Inclusive, as regiões que votaram menos no AfD, que aqui estão marcadas em cinza nesse mapa, são as regiões que têm mais imigrantes, né? Exato. Ou seja, até o pessoal da Alemanha Oriental, mesmo tendo menos imigrantes, eles são mais incomodados com os imigrantes. Enfim. Outros gráficos interessantes, são esse que explicam o que é o Die Linke. Enfim, esse aqui nem é particularmente relevante. Então, esse cara aqui está fazendo coro ao que o próprio New York Times falou, que é como que, cara, o AfD cresceu muito na própria Alemanha Ocidental, né? Então, por exemplo, você vê como que isso é quantos por cento dos votos conseguiu, né? Cara, Munique, Frankfurt, Colônia, tudo o AfD está ficando mais forte na Alemanha Ocidental. Os lugares onde cresceu. Cresceu muito na Bavária também, que é bem interessante, né? Então, Bavária que foi a resistência ao nazismo. A grande resistência ao nazismo foram os católicos da Bavária, e dessa vez parece que não vai ser por ali, né? Exato. Esse gráfico aqui é bem interessante também, que é relatando qual é a relação que os eleitores têm com a economia e se eles votaram ou não no AfD. Então, de novo, não falo alemão, mas, pelo que eu entendi, isso aqui tem a ver com quantos por cento dos alemães acreditam que a situação econômica está ruim. Então, cara, muitos acreditam que está ruim. Aqui. Schlecht é baixo, é ruim. Baixo? Perfeito. Gut. Caralho, verdadeiro Goethe, mano. Pô, 3 meses verdadeiro mais. jovem Werther do meu lado. Ou seja, 83% dos alemães acreditam que a situação econômica está ruim e de quem vota pro AfD, 96% diz isso. Coaduna com o que a gente falou, que muitos vão disputar de que as políticas de ambientalistas alemães fizeram mal à economia. Mas, exato. E você vê aqui, Schlecht, o Grünen tá em 62%, né? Que já é muito, né? Porra, caralho, se você é literalmente o causador do problema. Isso aqui é cegueira, né? O cara que vota verde e considera que a economia alemã vai mal, irmão, acorda, entendeu? Enfim, vamos lá. É foda, cara, porque tem muito gráfico interessante aqui, só que tá escrito no alemão que eu só não entendo, mas eu achei interessante esse tweet aqui, que os caras do Partido Verde disseram ser menos prováveis do que o público geral de estar preocupados com o preço da energia ter ficado muito mais cara, né? Ou seja, o Partido Verde aparentemente realmente são os caras mais... tipo, esquerda caviar, tá ligado? Tipo, o preço da energia tá ficando mais caro. Mano, isso não faz diferença nenhuma pra minha conta bancária, entendeu? O que mais? Esse aqui sobre os... Isso é sobre trabalho. Sobre trabalho, exatamente. Qual dessas palavras aqui significa trabalho? Arbeiter. Boa. Então, Isabela Weber está narrando como que, em um certo momento, o Partido Social Democrata, né, o SPD, era o Partido dos Trabalhadores, mas cada vez mais está se tornando o AfD. Então, aqui está mostrando o voto dos trabalhadores, o que exatamente Arbeiter significa, que tipo de trabalhador é. Eu vou supor que, cara, é trabalho industrial. Industrial, exato. Alguém aí que sabe mais de alemão do que a gente pode nos corrigir. Mas você vê, cara, que 2013
A AfD era um partido muito menor, era totalmente diferente, assim, não tem nada a ver com o que é hoje. Mas o SPD tinha 27% dos votos dos trabalhadores e os cristãos democratas 35%. Agora o AfD tem 37% e o SPD tem só 12%. Que demonstra como que no mundo inteiro meio que as classes médias, as classes baixas, assim, mas que não são tão baixas a ponto de ser tipo um lumpen proletariado, estão meio que migrando para direita, para extrema direita, enquanto os partidos de esquerda que antigamente representavam o trabalhador estão ficando cada vez mais elitizados, né? Então, isso aqui... Extremados, na real, né? Ou você tá fora do grid, né? Tipo, tem lá a sociedade capitalista tradicional, né? Você é operário, ou você é gerente, ou você é diretor, né? Se level, ou você é dono, né? Dentro dessa estrutura aí, cara, o FD está ganhando muita atração. Agora, se você tá fora disso, você é universidade, setor de serviços, trabalha com internet, o lupo é proletariado, imigrante, excluído, traficante. assim. Eu não quero entrar naquele velho corte do Olavo de Carvalho. O lupo é proletariado. Sim. Mas sim, em parte sim. Mas é que isso não é uma quantidade expressiva de pessoas a ponto de guinar a democracia. Não sei. Eu Na não sei. Alemanha provavelmente não, né? Mas nos Estados No Unidos eu Brasil? acho que, cara, chega a fazer diferença. No Brasil também. No Brasil entendeu? também. Tipo, o classe média no Brasil vota muito mais no Bolsonaro. Pô. Mas classe Aí quando média você vai não- ficando mais pobre e a pessoa fica muito pobre a ponto de que não deixa... fica, tipo, adequado chamar ela de lupo e proletariado, ela é, tipo, PT nível extremo, assim. Mas eu não tô nem criticando, só Mas um fato, é verdade, tá ligado? sim, é triste, na real. Foi uma risada triste. Exato. Palhaço chorando triste. Além disso, como esse gráfico aqui que eu cheguei até a twittar em cima dele mostra como que tá a polarização entre sexos na Alemanha está muito forte entre pessoas jovens. Então aqui vai para os alemães com menos de 30 anos a diferença dos votos entre partido de esquerda e partido de direita, né? Então, literalmente, isso aqui soma o número de votos para os dois partidos de esquerda, que é o Die Linke e o Verde, menos a AfD. E as mulheres jovens votaram 30 pontos percentuais a mais nos partidos de extrema esquerda do que no partido de extrema direita, enquanto os homens estão meio que 50-50, entendeu? Gap nível Coreia do Sul, tá? Que a gente já fez lá, muitos anos atrás é foda, muitos meses atrás, a gente fez um comparativo de gap de ideologia entre gêneros de pessoas jovens, país a país. Tinha, sei lá, uns 5, 6 exemplos. O mais extremado, disparado, era a Coreia do Sul. A Alemanha tá algo muito parecido na categoria sub-30, o que é muito preocupante, né? Porque, Exato. enfim, a Coreia do Sul lá, as pessoas não procriam, né? Sim, e tem problemas sérios de tensão entre os sexos também, né? É. Enfim, esse aqui também é, de novo, as pessoas fazendo uma análise meio social sobre o que é. Então esse cara tá narrando como que o AfD é um partido dos trabalhadores, enquanto o SPD e o CDU são partido dos pensionistas, assim. Aposentados. Dos aposentados, exatamente. Então na Europa isso é muito relevante. Então aqui ele foi num site que está mostrando as porcentagens de voto e você botava alguns filtros, né? Então você colocava... Ele relatou só workers, então quem ativamente está trabalhando. O AfD ficou com 38% dos votos. Quando você bota o filtro para os pensionistas, os aposentados, o AfD caiu muito e o CDU e o SPD subiu. E aí tem outro gráfico também... Cara, como é que o Die Linke ficou entre trabalhadores, hein? Ele cai também, né? Ele é vítima da mesma coisa, né? São partidos de gente jovem que estão Exato. sendo mogados pelos partidos E aí- tradicionais, né? Da Alemanha. Eu vi muita gente fazendo a leitura não ideológica e assim... Não ideológica no sentido de, tipo, não partidária, né? De que, cara, meio que a Alemanha está sendo... O futuro da Alemanha ainda está sendo ditado pelos baby boomers, assim, de certa forma, Sim. né? Então, pô... meio que tá preso naquele paradigma pré-anos 90 ainda, ou coisa parecida, sendo que, cara, os problemas agora são outros, né? Tipo, Tropa de Elite 2, assim, né? E Exato. a democracia não consegue se atualizar. Enfim. E aqui o outro gráfico que embasa exatamente isso que você falou, é pegar as faixas etárias, quais são os maiores partidos em cada faixa etária para ambos os sexos, né? Então, para as pessoas os mais jovens de todos, entre 18 e 24 anos, aqueles que boa parte estão nas universidades ou não começaram a trabalhar, o maior partido é o Link, que é o partido... E de esquerda De identitária, bem esquerda, sim. 2010. Exato. Esquerda 2010. E o segundo maior partido é o AfD. Ou seja, polarização. Agora, a próxima categoria, entre 25 e 44 anos, o perfil é bem semelhante. A AfD é o maior partido, e entre 25 e 34 por uma margem bem razoável até. Só que é interessante, né? Até 44 a AfD ser grande, porque nos Estados Unidos quem votou mais no Trump foi a geração X. Sim. Né? E aqui, de novo, tá mostrando, né?
A geração X, ela pegaria até a galera de 50 e poucos, mas você vê, a geração X, ela tá meio que guinando um pouco mais à direita. E enquanto os coroas estão 100% na política antiga ainda, como se fosse a década de 90 e tal. O panorama maior é que meio que você vê também a direita perdendo espaço, né? Tipo, no nível macro, na real, você vê o bloquinho de direita vai lentamente diminuindo também, conforme as gerações. Na galera dos anos 70 pra cima, naturalmente seria mais de esquerda do que a galera que, tipo, mano, cresceu nas imediações do nazismo, né? Então, pô, você vê o SPD mais presente e tal. Mas aí os 45, 59 é tipo o ápice da direita e depois, do bloco de direita, depois vai caindo, né, lentamente. Chegando no 18 a 24 anos, cara, 1 em cada 3 eleitores, mais ou menos, é de direita. Então, seria a maioria esmagadora para o campo da esquerda. O BSW que eu não... é o da... É o Sarah Wagner Knecht, Exato. Que é uma história curiosa, que tipo, uma mulher saiu do Link e fundou o próprio partido dela, que a ideia era ser um partido de esquerda, mas anti-migração, e ela bateu na trave, assim, ela quase entrou, ela não conseguiu entrar. O New York Times nem mostrou aqui, mas ela ficou com tipo um pouco menos que 5% dos votos, e pelas regras do parlamento alemão você precisa de pelo menos 5% para sequer ter um assento no parlamento, que é o motivo que o FDP não entrou dessa vez, né? Enfim. Olha, teve 4,97. Quase. Exato, quase. Cara, foi por muito pouco, assim. Na trave, né? E aí, cara, enfim, isso aqui é interessante, é a divisão por idade, só que, cara, vale a pena mostrar como que a divisão por idade, ela tá muito relacionada ao sexo também, né? Então, que foi o gráfico que eu falei que a gente podia comentar depois, que entre os homens jovens, a AfD tá muito forte, entre as mulheres jovens, o partido de esquerda tá muito forte, isso só é horrível, assim, pro país, de todas as formas possíveis, né? A gente tá pra ver ainda qual é o resultado disso, né? Se algum lugar for estourar alguma coisa envolvendo isso, vai ser na Coreia do Sul. Você vai ter, tipo, um evento paradigmático, assim, pra uma geração... Já deu um susto agora, recentemente. Então, a gente ficou zoando para esse negócio de golpe em céu na Coreia do Sul. Não rolou, né? Parece que não era o que a gente tava achando que era. Era só, tipo... É uma coisa mais maluquice do que qualquer coisa. Mas é porque, no caso de, tipo, homens, tecnicamente, contém, né, um monopólio, controle dos meios de violência, né, via de regra. Quem está mais na polícia, mais no exército são homens. Então, você tem esse distanciamento da camada e, tipo, quem praticamente exerce violência na sociedade também são homens jovens. Né? Então, perfil do criminoso médio é, tipo, homem abaixo de 25 anos. Então, soal, né? Tipo, esse tipo de desenho, assim, parece que a gente está caminhando por um desenrolar, cara, um cataclisma, assim, violento, um rompimento agressivo. Não necessariamente é o que vai acontecer, né? Mas, tipo, esse eleitorado, cara, jovem, de direita, em processo de radicalização, né? Muitos aí estão fazendo pipeline AfD, coisa pior, com certeza. O AfD em si não é. Então, o AfD, pelo que eu vi os relatos, né, que fiquei vendo várias entrevistas sobre isso, o AfD ele é um partido que ele não é muito coeso internamente. Então, a líder do partido, que agora eu me esqueci o nome dela... Alice Weidel, eu acho. Ela é uma mulher lésbica que é casada com uma imigrante do Sri Lanka. Então, não é nem tipo uma... Do Ceilão? Exato, do Ceilão. Do antigo Ceilão? Então, você não esperaria que ela seria líder de um partido de extrema direita, porque é um partido meio dividido. Então, tem a ala antiga do partido, que eram os caras mais libertários, anti-União Europeia, que foram ficando mais anti-imigração, e tem os caras realmente que tendem mais a fazer políticas de reimigração em massa, expulsar pessoas que já são cidadãos, mas só não são etnicamente alemães. Então, literalmente, tem pessoas dentro do AfD que propõem, cara, eu não tô nem aí que você é um cidadão, eu não tô nem aí que a sua família já tá aqui há 3 gerações, porque tem muito turco que migrou para a Alemanha, tipo, gerações atrás, e tá 100% germanizado. Então, na seleção alemã tinha o Ozil. Ozil, pô. Gundogan também. Tinha outros, né? Tinha outros Kedira. Caralho, pessoal. Meu irmão, joguei muito FIFA 12. Eu ia falar, aquele álbum da Copa lá de 2014, você Exato. Meu irmão. E tem pessoas dentro do AfD que falam, cara, eu não tô nem aí, que essas pessoas têm que voltar pra Turquia, porque você não é um alemão, você não deveria estar na Alemanha. Só que isso não é consenso do partido, obviamente. A Alice Weidel lá não faria isso, porque, cara, isso significaria expulsar a mulher dela. Sim, mas tipo, o que eu acho que é mais preocupante é que, tipo, tem campos que estão, tipo, tem extremistas fora da política partidária, eles naturalmente gravitam pro AfD. Exato. É tipo, se esses caras vão ter alguma, se almejam, né, que um dia a janela de Overton se abra e eles possam manifestar abertamente as crenças deles, cara, isso vai se dar através do AfD.
E aí acaba que fica meio que circundando ali a juventude da AfD, uns caras muito esquisitos. Isso é um fenômeno global, né? Tem uma geração de jovens aí sendo radicalizada e passa por esse momento. Mas o AfD, estritamente, não é nazista, não é nada que você deva se preocupar. Mas é aquilo também. Não, se você for se preocupar com um partido, vai ser o AfD, e isso é parte do motivo, né? É tipo, você tem várias mulheres se radicalizando, eu sinto que isso é ruim para a sociedade como um todo, sabe? Sim. Porque, enfim, cara, vai ser ruim para a saúde mental, porque nego radicalizado é pior em termos de saúde mental, vai ser ruim para a formação de famílias, para o ambiente de trabalho, várias coisas. Só que você juntar várias mulheres radicalizadas num partido, você dificilmente vai ter violência política. Agora, você juntar vários homens radicalizados num partido, as coisas ficam mais explosivas, né? Então, esse é o motivo pelo qual a AfD é mais preocupante do que o Link, mesmo se você não for um tipo eurocrata, sabe? Que é um cara que é desproporcionalmente duro com partidos que não são tão radicais assim, como é o caso, sei lá, do Reform UK, sabe? Exato, e tipo, a democracia alemã, ela é paradigmática para todo o panorama europeu. A Alemanha é o coração da União Europeia. Então, se a Alemanha vive tempos de turbulência... E a Alemanha é um país ideologicamente muito importante pro consenso pós-Segunda Guerra Mundial, né? De tipo, cara, nunca mais, sabe? Nunca mais vamos ter extrema-direita. E é isso logo na Alemanha, um partido que, beleza, mesmo não sendo extrema-direita, mas chegando mais perto, assim, do que seria, toma o poder, toda a narrativa pós-Segunda Guerra Mundial, ela fica meio comprometida, né? É aquela parada de aprisionar os titãs do Tártaro. Perfeitamente. O titã alemão tá preso, que é a garantia de que não vai ter um partido nacionalista na Alemanha nunca mais. E tem o titã japonês também, é o titã menos falado, que está preso a garantia que o imperador japonês não tenha designação política, ele tem que ser tipo o papa do Shintoísmo. Enquanto for isso, está tudo bem, sabe? Se essas duas coisas quebram, a gente abre um mundo assim para uma coisa mais maluca, assim, uma coisa mais violenta, assim, de forma geral. Eu acho que tem uma coisa também a ser falada, eu sinto muito que o Die Linke, ele é muito jovem, ele é muito, muito, muito jovem, e eu acho que isso é a força dele, sabe? Qualquer partido que domina a juventude, cara, se projeta. Juventude é atrativo, é o Apolo eterno. Eternamente imberbe, lindo, maravilhoso. Por mais que seja uma juventude de feiosos e feiosas, é jovem. Então, sendo jovem, chama. Enquanto um partido não conseguir ser jovem, cara, dificilmente eu acho que ele consegue ser novo e ser popular, né? Fazer o pipeline, assim. Exato. De ser hegemônico para a geração que está vindo, né? E, cara, é aquela história também, né? Bem ou mal, as pessoas velhas morrem, né? Então, você ser um partido igual o partido CDU aqui, principalmente o SPD, cara, que praticamente só tem voto entre velho, é muito ruim para suas perspectivas de longo prazo, né? Todo ano piora muito, né? Tipo, todo ano morrem milhares e milhares de eleitores, e aí você vai minguando. É uma morte triste, né? Decadente. Mas, cara, eu acho que isso mostra... Mas eu concordo que talvez o ponto de ser popular é mais importante ainda, né? E a parada é sobre ser viral também, né? Hoje em dia, muita coisa é pautada pela internet. A internet pertence aos mais novos, assim. Eu me preocupo, pessoal, quando a gente tiver grisalho, calvo... O tipo de merda os jovens vão estar imaginando? Assim? O tipo de merda que os jovens vão estar imaginando como novos clássicos shows se inserem nesse contexto louco onde nós somos tipo Boechat, entendeu? É meio esquisito pensar nisso. Nunca vão andar de helicóptero, parceiro, só sei disso. Sim, mas enfim. Enfim, cara, eu diria que o resultado da eleição é isso, as breakdowns demográficos, geográficos e tal. Vale a pena falar sobre quem é esse cara e como que o governo dele pra gente vai ser. Então, ele quase que certamente vai ser o próximo chanceler. Ele é líder do partido que é o de centro-direita, o antigo partido da Angela Merkel. Ele é relativamente velho, tem 69 anos. Eu acho que aqui fala sobre a profissão dele, se eu não me engano. Então, ele era parlamentar na década de 90, ele competia com a Merkel para saber quem ia ser o rei do partido. A Merkel ganhou e ele ficou meio que excluído do partido por um bom tempo, mas ele voltou agora quando todo o legado da Merkel foi meio que rechaçado, né? E, enfim. Aí ele virou um advogado, na real. Então ele teve uma carreira jurídica lucrativa, mas eu acho que ele era advogado de coisa empresarial, sabe? Lobista. Enfim. E aí, o que aconteceu, né? Exato, advogado e lobista. Então parece que ele é um cara rico e o que é mais interessante dele é que ele falou que queria que o CDU ficasse mais à direita para impedir o avanço da AfD. Essa é a grande pauta dele. Então, movendo seu partido mais para a direita em questões chaves como migração e crime, né? Cara, é Immanuel Maxing, né? Sim. A democracia cristã vai virar, tipo, democracia cristã de fato. Exato. Que é uma parada meio conservadora mesmo. Aqui tem um gafe ridículo, o New York Times de vez em quando é ridículo. Enfim,
uma coisa que é interessante que ele fez no último governo, ele era da oposição, obviamente, mas ele tentou passar uma lei que iria restringir muito a imigração na Alemanha. Eu não sei detalhes, mas é isso que se comenta. Era uma lei realmente bastante restritiva. Ele conseguiu fazer com que o partido dele apoiasse e a AfD estava votando junto dele, porque, afinal de contas, a AfD só liga para uma coisa, para restringir a imigração. Se você fizesse uma lei sobre, nossa, a grande responsabilidade fiscal, provavelmente o AfD votaria junto de você mesmo se você não articulasse. Mas, fazendo uma coisa de imigração, o AfD vai contigo. E o mero fato que o CDU passou uma lei que o AfD estava votando junto, fez com que muitas pessoas ficarem tipo, ei, porra, Merz, você está quebrando o cordão sanitário e tal. E aí ele foi denunciado pela própria Angela Merkel, que é meio bizarro, assim, tipo, porra, Angela Merkel, acorda, entendeu? Os tempos mudaram. Exato. O SPD acabou votando contra só por causa disso também, então, enfim, ele é um cara que... É isso, ele é um cara mais conservador mesmo. Então, apesar dele ser do partido da Merkel, tudo indica que ele vai ser um cara mais conservador. Só que, cara, de novo, aqui tá falando da relação da Alemanha com os Estados Unidos, isso é mais o New York Times falando, porque o New York Times é um jornal americano. A gente pode fazer episódio sobre isso também. Mas o fato cara, ele vai ter um trabalho muito difícil com essa coalizão aqui, que vai ser a coalizão dele, deixa eu ver, com a coalizão CDU e SPD, conseguir fazer um governo que realmente atenda os anseios da população. Porque, cara, nesse mapa aqui, que a direita está crescendo, muito claramente é por dois motivos. É porque a economia tá uma merda e porque o nego tá puto com o negócio da imigração. Porque, cara, sinceramente, você sendo um alemão, você importar várias pessoas do Paquistão... Eu não sei, na Alemanha eu não sei se tem nego do Paquistão, né? O Paquistão é mais na Inglaterra. Muito sírio. Mas importando pessoas da Síria, de países islâmicos muito diferentes do seu, que... Cara, não são os turcos que foram parar lá na década de 80 e 90, não. Turquia e Europa, pô. Exato. São muçulmanos realmente radicais, assim, muitos literalmente radicalizados, com atitudes bizarras sobre mulheres, que literalmente muitos têm a crença de que se uma mulher ela não é casada e ela tá saindo sozinha na rua, ela meio que pode ser abusada, entendeu? E tem muitos... Claro que isso não é uma crença comum entre os muçulmanos no Brasil e tal, mas tem muçulmanos desses lugares mais atrasados, assim, digamos. Tradicionais. Mais tradicionais. Isso é uma crença comum. E aí o cara vai parar na Alemanha, mano, ele não... Os padrões sociais que ele tá acostumado a viver são totalmente diferentes. Aí ele começa a fazer um bando de merda. E não só isso é um problemaço em termos de ser um crime, mas para as mulheres é horrível também. Além disso, essas pessoas são mais prováveis a cometer outros tipos de crime, de roubo, formação de gangue. Não, o cara não consegue se adaptar à cultura, integrar o mercado de trabalho, arrumar uma esposa, colocar o filho dele na escola pública. Ele tende a produzir aqueles guetos, né? Só aquelas imagens na Europa que você vê, tipo, cara, você atravessa assim a rua e fala, lá tem uma comunidade islâmica. Nenhuma criança estuda na escola pública, porra, todo mundo mulher toda de hijab, enfim, os homens fazem tipo bicos, subempregos, são predispostos à violência, à marginalidade porque não estão integrados. Então, eu até diria que, eu sendo bem bondoso, os muçulmanos chegam lá também, de certa forma, são vítimas, no sentido que, cara, colocaram eles num jogo que eles não conseguem vencer. Tipo, o nome do jogo é virar alemão. E aí, tipo, tem um cara bem difícil. Sim, é um jogo que a gente não ia ser fácil pra gente, vai ser fácil pra você em casa. Mano, se você é afegão, é um jogo bem difícil. Então, meio que você nunca teve a chance de ganhar o jogo. E aí você acaba fazendo merda, porque você fica num país frio. Isso é uma questão também. As pessoas falam, eu posso falar maluco aqui, mas povos dos trópicos estão acostumados a receber uma determinada dosagem de sol, que está ligada à própria cognição, à liberação de serotonina. Então, pô, tu pegar um cara que precisa de muito sol e joga ele num lugar frio, pô, ele fica meio deprimido. Exato. A bioquímica dele vai se corrompendo e tal. Isso é uma coisa que... E ele faz o quê? Um ataque terrorista. Eu tô brincando. Mas muita gente tem falado sobre isso. Porque agora as últimas ondas de ataques terroristas na Alemanha foram de caras que fliparam do nada. Loucos do nada. Exato. Esse cara que pegou um carro e foi com toda a velocidade numa rua... No Natal, em Munique. Era um cara bodybuilder afegão que tecnicamente tinha passado na prova de ser alemão.
Tudo bem, né? Eu vi, era um cara relativamente ocidentalizado, né? Teve um ataque terrorista recentemente que foi feito por um cara que emigrou da Arábia Saudita e era um cara eminentemente ocidentalizado, Exato. assim. Esse do bodybuilder, claro, tem também um debate sobre, porra, como usar trembolona pode foder o... Tipo, trembolona e islamismo talvez não seja uma combinação boa, né? Mas, enfim, tudo bem. Mas, cara, o que me assusta é que, assim, essas histórias de terrorismo na Alemanha me chocam muito. E, tipo, parece que não chocam tanto os alemães, entendeu? Sim, cara. E aí agora vai ter a coalizão, eu vou batizar essa coalizão CDU-SPD de coalizão do velho mundo. Porque é meio que como se a gente estivesse nos anos 60, assim. Então, né? eles gostam de fazer coalizão baseada em cores, é assim que eles dão o nome das coisas. Essa é a coalizão do Flamengo, É né? exatamente o que eu ia falar, a coalizão do Flamengo. Está fadada a dar errado a coalizão do Flamengo. E, cara, é isso, o povo, ele quer melhorar a economia e diminuir a imigração. Cara, o SPD, mano, pouquíssimo claro até que ponto vai colaborar pra isso. Porque foi o que eu falei, né? Eles ficaram putos porque o CDU fez uma parada que o AfD votou junto. Exato. Eles já consideravam isso barrar o cordão sanitário. Ou seja, as políticas mais radicais que o CDU precisa fazer, né? Pra atender os anseios da população, dificilmente, ou até eu vou dizer que dificilmente vão ser feitas com essa coalizão. E aí tem uma consequência, tem uma chance muito alta de acontecer na Alemanha o que está acontecendo agora na Inglaterra, que é o seguinte: o Labour ganhou, o partido de esquerda, é o SPD inglês, é quase igual, assim. O Keir Starmer tem uma maioria bizarra no parlamento inglês, só que, mano, ele não tá atendendo os anseios da população, entendeu? Então a popularidade dele tá muito baixa, né? Eu vou até ver se eu consigo pegar. Cara, a popularidade dele virou muito rápido, Tá em sabe? 13%, eu acho. Né? Exato, sendo que ele tem, tipo, 2/3 do... Porra, pior que o Boris Johnson. Exato, cara. Deixa eu ver se tem um gráfico aqui temporal. Vê imagens, pô. Deixa eu ver imagens, cara. Cara, literalmente, esse gráfico ele exemplifica muito bem. É porque não tá querendo abrir. Mano, olha quão rápido virou a popularidade dele. Isso aqui é em meses, tá? Então, em 4 meses, a popularidade dele foi de mais 10 positiva pra menos 40 negativo. 4 meses, entendeu? Mano, corre o risco de acontecer uma coisa parecida com o Friedrich Merz do CDU. E, cara, se isso acontecer, só tem um partido que se beneficia com isso, é o próprio AfD, entendeu? E o Die Linke, né? O SPD vai estar numa posição engraçada de ter que ser de esquerda e colaborar com o CDU para barrar o AfD, mas sem se descaracterizar, né? Sem perder a essência e aí desidratar para outros partidos de esquerda novos, mais modernos, né? Mais radicais também. Então, cara, é uma coalizão que eu não boto... É uma coalizão que já aconteceu antes na história da Alemanha. Vamos ser sinceros, foi uma merda, o governo da Merkel foi uma merda. Não, mas eu acho que vale a pena deixar bem claro, pô. Ela que criou esse problema de importar. Ela criou sozinha, né? Mas enfim. Ela foi uma das principais figuras na criação desse problema de importar milhões de sírios para a Alemanha. E ela também era muito forte na coisa verde. Sim. Ou seja, os problemas que a Alemanha e a Europa estão vendo hoje, a Merkel representa muito bem isso. Eu tô triste porque esse episódio com certeza vai ter o comentário. Sempre que a gente fala sobre imigração muçulmana, eu tenho que ser ofendido e falar: porra, você parece um turco e tá falando merda sobre imigração. É o sonho do oprimido, sem educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Esse comentário vai ter no vídeo, me entristece muito, é um preconceito que eu sofro. Mas, cara, a verdade é que não tem como uma coalizão baseada no voto dos idosos, né? Ser tipo o que a Alemanha precisa daqui pra frente, sabe? Então, eu coloquei... E os dois partidos são meio que rivais históricos, que vão ter que colaborar sem se dissociar. O Merz é uma figura meio fora da caixa, então... Sim. Vamos ver, tem o Great Man Theory tá aí ainda, né? Pode ser que o Merz seja realmente um maluco paradigmático, caralho, que vai virar o jogo. Cara, vamos julgando puramente na cara dele, é porque essa foto dele nem tá tão boa, cara. Deixa eu pegar umas fotos melhores dele. Ele tem uma cara bem de banqueiro alemão, né? Sim, eu achei que ele tem uma cara bem melhor do que o do Olaf Scholz ou do Keir Starmer, entendeu? Talvez bem melhor seja um pouco exagero. Porra, caralho. Eu tinha visto uns vídeos dele e ele pareceu me transmitir confiança. Um filtro de Giga Chad, assim. Ele tem o último terço da cabeça dele, mais alto, é gigante. Né? Para pensar, ele tem aquele cabeça de lâmpada. Sim. Ele deve ser bem inteligente, cara. Geralmente denota isso. Pois é. E o fato dele estar guinando o partido dele mais pra direita demonstra que ele não é um retardado, né? Porque é aquela história. Sala, né? A grande história que é pouco contada na Europa agora é como que na Dinamarca não existe extrema-direita. Não existe extrema-direita na Dinamarca. Por quê? Porque a esquerda resolveu limitar a imigração. Então não existe.
Se os partidos fossem sérios em Sim. simplesmente destruir isso daqui, ó. Se o CDU e o SPD quisessem governar, fazer um heist de 1000 anos do SDU e do SPD e destruir 20% do AfD, é muito Sim. fácil. É só implementar as políticas de imigração deles que o partido vai murchar Ignorar os verdes. imediatamente. Só que eles não vão fazer isso. Não. Mas o fato que ele reconhece isso, e parece que ele nominalmente falou, ele falou, cara, o que foi feito na Dinamarca é o que a gente tem que fazer aqui. Quer dizer que ele não é retardado. O que diz muito para os políticos europeus atuais. Porque, Olha por a exemplo... cabeça dele, pessoal. Porra, olha o tampo. Olha o tampo. Ele tem um cérebro imenso, esse cara. Deve ser muito inteligente, entendeu? Mas tomara que ele precisa do vigor e da habilidade para manejar também as Mas massas. tá vendo? Não tem nenhum... Ele é um cara furioso. Mas ele não tá... Não tem aquela cara de coitado que o Keir Starmer tem, sabe? Eu tô me sentindo a Etienne Santos aqui, analisando o fenótipo do... Opressor! Escravocrata! Exato. Mas sim, tá, beleza. Mas é isso, ele pode ser o grande homem. Qual a probabilidade de você dar pra ele ser É o grande baixo, homem? bem baixo. Eu daria uns 10%. Acho que é na casa dos 10% Eu acho que também. provavelmente a gente vai ver mais um ciclo conturbado aí na Alemanha e o FD vai ganhar mais projeção de novo. Assim. Sim, e se eu tivesse que fazer futurologia, né? Uma futurologia muito retardada, mas foda-se, a gente já se propôs a fazer Abre o isso. baralho aí, cigano. Vamos abrir o baralho. Vou mostrar o baralho, que a galera quer ver. Boa, boa. 2029, próxima eleição na Alemanha, eu acho que a tendência é o AfD continuar crescendo. Só que eu não acho que vai crescer, talvez não se torne o maior partido, mas talvez fique grande o suficiente para ter que acabar cordão sanitário. Então o baralho te falou que vai crescer, mas não vai ficar grande o suficiente. Exato. Vai crescer, mas vai deixar desejando ainda. Normal, comum, muito comum. E se eu tivesse que apostar 2029, vai ser o que tá rolando na Holanda agora, que é ficou grande demais para ignorar. Tem que fazer parte da coalizão, que bobeira, né? só que não vai ser o líder, entendeu? Sim. E aí vai ser um cara mais radical do CDU, vai ser o chanceler depois do Merz, ou talvez o próprio Merz radicalizado, sei lá, junto com a AfD entre 29 e 33. Turbomerz. Mas não sei, né? Porque ele é velho, tem 69 anos já. Mas talvez algum grupamento do CDU também já se abra para, sei lá, não, galera, a gente é contra a imigração, aí vira uma coligação com a AfD. E a Alemanha consiga navegar melhor. É aquilo, cara, a política se move muito devagar. A política parlamentarista. Exato. Aquilo tem suas vantagens da estabilidade. Parlamentarismo alemão, porra, são duas palavras que denotam extrema estabilidade e consenso. Cara, então, tem uma coisa interessante também, que é o que o Trump tá fazendo nos Estados Unidos agora pode ter, tipo, shockwaves que vibrem na Alemanha, entendeu? Porque a Alemanha era um país mantido extremamente rédea curta pelos Estados Unidos, sabe? É o titã aprisionado. Exato. O tártaro. Exatamente. Cara, agora o Trump, ele tá, mano, dando corda. Aquela coleirinha de cachorro que você pode soltar e aí o cachorro pode correr livre um pouquinho. Exato. E aí tá pouco claro até que ponto essa coleira só não vai arrebentar, entendeu? E também o Trump tá... Cara, olha só. J.D. Vance e Elon Musk tentaram, né? Ao menos turbinar o AfD o máximo que eles puderam. Cara, J.D. Vance não poderia ter sido mais claro no discurso que ele deu em Munique. A gente já encobriu porque, enfim... A gente pode cobrir porque isso vai ter repercussões ainda. Isso vai continuar acontecendo. E o Elon Musk, porra, tava fazendo propaganda Pro AfD, aberta literalmente. pro AfD, pra caralho, assim. Descobriria de qualquer coisa. Então, e o Trump em si, cara, tá incentivando, cara, esses países precisam ser mais vigorosos, precisam pagar mais pra OTAN, precisam militarizar as E outra indústrias coisa, deles. o Trump, ele tá, não só ele, mas o Musk também tá desarticulando todo o aparato institucional meio que do deep state americano, que tinha os tentáculos extremamente fortes Europa. espalhados no mundo inteiro, Exato. na Europa, no Brasil, e é por isso que eu tô falando da rédea curta da Alemanha, entendeu? E o medo da Rússia tá aumentando, entendeu? E aí, geralmente, quando a sociedade tá se aproximando desse perigo civilizacional, tende a trazer, tipo, mais vigor pra política, que aí favoreceria o AfD. Então, se o mundo ficar muito maluco nos próximos 4 anos, cara, o AfD vai dar uma turbinada, porque o vento tá soprando muito a favor dele, sabe? Sim, então, eu acho que nada deixa mais claro do que esse mapa aqui, né? Porra. Se isso aqui, entendeu? Mano. O vento está soprando a favor. E, cara, se o Friedrich Merz não conseguir ser um grande homem, a tendência é, cara, daqui a mais 4 anos conturbados aí, então se você tinha planos para emigrar para a Alemanha... Ser um turco. Exato. Continue imigrando, né? Porque provavelmente, dependendo do que você fizer, vai estar melhor do que o Brasil, de qualquer maneira. Porque os próximos 4 anos do Brasil não prometem também, né? Conheço muitos moradores de rua em Ipanema que são mais felizes que diretores de indústria na Alemanha. Exato. Mas, cara, a tendência é que a coisa não vai dar a volta por cima agora. Não. Se é que é uma volta por cima, né? Pode ser só uma catástrofe também, né? A guinada, mudança, né?
Cara, é uma mudança que está querendo nascer. É uma leitura nova da política alemã que está querendo, tá borbulhando ali, querendo sair, mas o CDU e o SPD estão conseguindo, com o voto dos aposentados. É igual uma reunião do prédio, que aí tem um síndico, que é cheio de procuração de morador antigo, e aí ele chega lá para abrir, ele abre a democracia lá para reunião de condomínio, que é uma experiência infernal, todo mundo sabe. Aí chega esse síndico velho cheio de procuração de idoso e ele passa tudo que ele quer. Exato, é a reunião do condomínio. Aí tem, tipo, 5 idosos, tem uma, tipo, mulher de cabelo verde, assim, meio lésbica e tal, que é o Link. Sim. E tem 2 caras, tipo, de... E tem 3 malucos, tipo, neonazistas, entendeu? Que é o AfD. Não, pessoal. Tem, tipo, 3 operários reaças, assim. Exato, Tipo, motorista de ônibus, assim. Tem 3 motoristas de ônibus querendo matar bandido, tem isso. 5 velhos e tem, tipo, uma mulher de cabelo verde histérica gritando sobre patriarcado. Exato. Mas, então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o nosso Caso Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Como eu falei, esse foi o último episódio que a gente vai fazer fora Da embaixada chinesa. Exato. Então, reformaram o prédio tá lindo. Abriram um restaurante novo. Top. O pato com laranja promete demais. Caralho. E mas é isso, a gente vai voltar e, cara, entre no site www.novoscasos.com.br. Lá tem sempre episódios extras gratuitos. A gente vai gravar um episódio extra amanhã. Ou hoje. Exato. E lá também tem um programa de membros que, míseros R$8 você pode nos apoiar e ter acesso a mais conteúdo, que a gente responde as suas perguntas. E é isso, nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa99. Meu é @novosclássicos. Eu roubei o arroba do pessoa. E é isso, pessoal, muito obrigado. Valeu.